Porque a letra mata e o espírito vivifica. Amados, que bom estar aqui com vocês de novo. Viemos aqui mais uma vez estar meditando um pouco na palavra do Senhor, ou seja, nas escrituras sagradas, amém? E vamos aqui meditar um pouquinho sobre essa frase tão conhecida e essa frase tão usada por muitos, né, fora de contexto, amém? Dizendo que se você estudar muito, você pode morrer, né? E não é isso que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, né? Vamos ver o que Paulo diz, sobre o que Paulo está falando. Ele fala assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, certo? Não da letra. Essa letra a que a Paulo está se referindo é da letra, da lei que Moisés deu ao povo do Antigo Testamento. Vocês lembram da letra dos mandamentos escritos, né, que o anjo escreveu nas pedras para que fosse entregado ao povo, e depois com isso Deus acrescentou mais mandamentos, e ao total são 613 mandamentos que Deus entrega para o povo, como se fosse um tutor, fosse um tutorial de maneira de viver, amém? E essa lei, ela tem o poder de matar, essa letra tem o poder de matar. Como assim, pastor, essa letra ela tem o poder de matar? Porque quando eu desobedeço um desses 613 mandamentos, amém? Eu estou suscetível à condenação. E para isso eu tenho que fazer um sacrifício estabelecido por Deus, né, ao sacerdote, para que os meus pecados fossem perdoados. Amém? Então a letra do que se trata aqui não é a escritura sagrada, porque a escritura sagrada você tem que estudar, você tem que conhecer, porque em Oséias 4:6 diz assim, ó: o meu povo padece por falta de conhecimento, amém? Então quando Paulo se refere, porque a letra mata, ou seja, a lei mata. Por que a lei mata? Porque nós não somos capazes de cumprir os 613 mandamentos. Um exemplo que eu vou te dar: se você comer carne de porco hoje, você já estaria morto, porque a lei diz que você não pode comer carne de porco, amém? Se você trabalha no sábado, você estaria morto, porque você não pode trabalhar dia de sábado pela lei, amém? Então assim, ó, nós não conhecemos, malemar nós conhecemos os 10 mandamentos que está lá na lei. Imagina você, nós que temos uma origem ocidental, uma origem oriental, nós não somos da linhagem, nós não somos judeus, nós não nascemos conhecendo essas leis, esses mandamentos. Imagina só como seria para nós, né? Então nós não estamos mais debaixo dessa letra. A letra que mata é a lei, né? Então hoje eu vivo por quê? Eu vejo pelo Espírito vivificante. Qual que é o Espírito vivificante? É Cristo, é aquilo que Cristo fez, né? Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, né, todos os nossos pecados foram perdoados, amém? Todos os nossos pecados, até os pecados que eu cometo ainda, porque quem aqui, né, se converteu e nunca mais pecou, amém? Então se alguém falar que não tem pecado, ele já pecou, porque ele mentiu. Ele não sabe o que é pecado ou não. Ele não conhece as 613 leis. Aí é o seguinte: quando você fala que vai viver, que você está pecando, quando você começa a trazer essa acusação, deixa o diabo jogar sobre a sua cabeça, o que você está falando? Você está falando assim, que eu não vivo mais por Cristo. Eu vivo pela lei, pela letra. E a letra me mata, porque a letra não tem a capacidade de me salvar. Quem tem a capacidade, quem me salvou, quem tem a capacidade de me salvar de uma condenação eterna, numa condenação eterna, é o que? É Jesus Cristo, amém? Porque pela graça, de graça ele nos salvou. Então, esse Espírito, quando eu creio no Senhor Jesus, o Espírito de Deus se torna um só com o meu espírito. Olha o que Paulo diz aqui, olha o que Paulo diz aqui
no capítulo 4, versículo 5. Ora, para quem isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual deu também o penhor do Espírito, ou seja, Deus me deu o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em vasos de barro. Aqui, aí ó, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O Espírito. Amém? O Espírito Santo que habita em mim. Temos também este tesouro em vasos de barro. Quem que é esse vaso de barro? Sou eu e você. Amém? Que ele veio habitar aqui, ó, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, não é por causa da lei ou de mim que Deus me aceita, mas é por causa de Deus, é por causa de Cristo, é por causa do Espírito Santo que veio habitar em mim. E quem que passa a ser o meu tutor hoje? Quem passa a ser aquele que me dá vida, aquele que me ensina, aquele que me direciona? É o Espírito que vivifica, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que vai agir através da minha consciência. Amém? Ele que vai me ensinar as coisas, ele que vai me revelar a palavra. Amém? Quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu estudo, eu tenho que conhecer a Jesus. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu sou parecido. Quando mais eu conheço Jesus, eu me torno conhecido dele. Amém? E Jesus nunca vai falar para você assim, ó, não te conheço, porque você conhece a ele. Amém, amado? Então para de usar esse versículo para impedir pessoas de estudar, amado. Você não sabe o que você está falando. Amém? Cuidado para Deus não te pegar na esquina. Amém? Então assim, ó, o que mata é você viver debaixo da lei e você sair de Cristo. Por quê? Porque te mata, porque você deixou, você largou de Cristo, destituído de Cristo você foi para voltar a viver sobre lei. Você sabia que Paulo deu um chacoalhão em Pedro, porque ele estava assim, meio se esforçando para entender a graça? Paulo deu um chacoalhão em Pedro. Eu não lembro o versículo que está, mas eu posso pegar depois e te achar. Mas eles estavam querendo circuncidar o povo, os gentios, como se isso fosse maneira de Jesus Cristo aceitar eles. Na hora que Paulo vê isso, Paulo chama a atenção de Pedro. Por quê? Porque é pela graça, é por Jesus Cristo, não depende de eu cumprir a lei, não tem nada a ver com isso, é por Jesus Cristo. Amém? Eu tenho que obedecer ao Espírito Santo que veio habitar em mim. Quando eu obedeço o Espírito, quando eu me torno sensível à voz do Espírito, quando eu busco o Senhor através das Escrituras, através de oração, através da minha comunhão com o Pai. Por isso que é ruim você ficar longe do Senhor. Por isso que quando você se afasta, né, você vai ficar se alimentando do quê? Você vai conhecer o quê? Você está investindo a sua vida no quê, amado? Hoje, né? É só no seu trabalho? Você está focado no trabalho? Ou chegar do seu trabalho e assistir televisão? Você está se enchendo com o quê? Você está se preparando para a eternidade? Porque se você prestar atenção, você já é um ser eterno. Amém? Porque Jesus Cristo vai nos ressuscitar nos últimos dias. Nós vamos passar um reinado de 1000 anos com Cristo, depois nós vamos ver a eternidade com Deus. Amém? Então nós somos um ser eterno, nós estamos aqui por um período de tempo limitado, que Deus vai nos permitir estar aqui. Amém? Se eu fizer muita muita coisa errada, perdão pela palavra, eu posso fazer o quê? O meu tempo pode ser abreviado, para que eu não se perca mais. Amém? Então aqui em Coríntios mesmo, Paulo conta a história de um cara que estava dentro da igreja e que está tendo relação com a mulher do pai, ou seja, com a madrasta. E o povo na igreja estava achando normal isso, né? Estava achando normal. O que Paulo falou? Ó, que essa pessoa seja retirada para ser peneirada, que a sua carne seja peneirada por Satanás. Ou seja, o cara ia acabar com a carne dele, Satanás ia acabar com ele, seja, o corpo dele ele ia ser morto. Amém? O cara ia ser morto, por quê? Para que o espírito dele não se perca naquele dia. Que dia? No tribunal de Cristo. Amém? Porque as obras que ele fez não perdesse todo o valor. Então, amado,
quero chamar a tua atenção, né? Não use, né? Não use. Sabe, Jesus disse que nós temos que ser humildes de espírito. Nós temos que abrir o nosso coração para receber as coisas novas. Cara, vamos ler a palavra. Cara, não é ler assim, igual ler de uma vez, não. Pega um trecho, medita. Por que o Senhor falou isso? O Espírito Santo revela para mim. Sabe, pede para Ele te revelar. O Senhor vai te revelar. É essa revelação que é Espírito, essa revelação que é vida. Sabe, amado? Não fique falando aquilo que você, sabe, não sabe. Você pegou de outra pessoa. Mas você ouviu falar isso daí. Você leu um texto fora de contexto. Você não perguntou para Deus se é isso mesmo que o Senhor quer falar. Então toma cuidado, a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. Amém? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Amém, amado? Então não vai falar para as pessoas, ó, cuidado, hein? Que você está estudando demais, a letra vai te matar. Sabe o que vai te matar, querido? É você voltar para a lei, né? O que vai te matar é você sair da graça. Amém? Então tome cuidado quando nós falamos de um irmão, tome cuidado quando nós falamos de um filho de Deus, porque todos nós que cremos somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Amado, que isso possa abrir a tua mente, abrir o entendimento. Então a letra que fala que mata aqui, só para deixar bem claro, ele está falando dos mandamentos do Antigo Testamento. Olha o que Paulo diz aqui. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, para que até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual for por Cristo abolido. Vamos ler de novo? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou seja, não foi levantado pela lição do Velho Testamento. O qual for por Cristo, repete comigo, o qual for por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, quando ele fala de Moisés, ele está falando da letra, ele está falando dos mandamentos, amém? O véu está posto sobre o coração dele. Então quando você volta para viver na letra, para viver na lei, você está com um véu, não foi tirado o véu, amém? O véu está posto sobre o coração deles, não tem entendimento, amém? Mas quando se convertem ao Senhor, então esse véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. Olha lá, o Espírito vivifica. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Somos transformados de glória em glória. Há uma transformação a ser feita, né? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como que nós vamos ser transformados de glória em glória? Pelo Espírito do Senhor. Amém? Graças a Deus, porque por Jesus Cristo, pelo plano de Deus, por tudo aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai abrir o seu entendimento para as palavras do Senhor. O Espírito do Senhor vai te revelar as verdades na Escritura. Amém, amado? Para que você não seja sendo aí usado, né? Vamos se falar pelo inimigo, né? Para impedir as pessoas de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Amém, amado? Então você tem, vamos a Oséias 4:6. O meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Amém? Fique com o Senhor, fique com o Espírito do Senhor, tenha uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, para que você se torne cada vez mais, para que você seja transformado de glória em glória. Deus os abençoe.